Olá, turma! Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre a sociedade e as diferentes paisagens. Por meio do trabalho, o ser humano modifica a paisagem, ou seja, cada tipo de atividade econômica cria uma nova paisagem. Então, as atividades econômicas são as atividades que o ser humano faz para obter uma renda. E aqui, o primeiro exemplo que nós temos é modificar a paisagem para a produção de alimentos. Então, aqui era uma floresta, o ser humano foi, cortou todas as árvores, planificou esse terreno para poder ter essa plantação aqui de alimentos. É uma atividade econômica, no caso aqui nós estamos falando da agricultura, plantar, né? E aqui também nós temos o exemplo da pecuária, que é uma outra atividade econômica. Então, aqui eles fizeram esse curral enorme para colocar o gado, né? No caso aqui, bois e vacas. Fez também essa construção. Nada disso daqui já existia na natureza. Isso foi criado pelo ser humano a partir da necessidade dele. Ele tinha necessidade de criar o gado, criar os bois, criar as vacas. Então, ele foi modificando a paisagem para poder fazer essa atividade. Cada sociedade expõe na paisagem sua história, seus valores e sua cultura. Quando eu estou falando aqui de sociedade, eu estou falando de países. E a gente vai ver que a maneira como um país modifica suas paisagens, às vezes é muito diferente de outro país, porque a modificação da paisagem, nesse caso, expõe a cultura desse país. A primeira imagem que nós temos aqui é do país do Marrocos, é um palácio. Então, observem como esse palácio ele foi construído. As torres dele, ó, os tetos, eles têm esse formato, esses telhados aqui têm esse formato mais oval, mais redondinho. Observem aqui a entrada, tem um arco aqui todo diferente, a cor todo branquinho, clarinho. Isso é uma forma deles expressarem os valores deles, a cultura deles. Então, eles modificam a paisagem para que ela reflita a cultura deles. Essa casa aqui já é de um país chamado Alemanha. Observem como ela é toda diferente. Observem aqui o telhado. Observem esse telhado aqui que é mais pontudo. Observem aqui que eles gostam muito de fazer detalhes nas paredes, né? Olha que bonito. Tudo isso daqui reflete a cultura desse país. Reflete a maneira como eles veem as coisas do país deles e como eles acham que é uma casa bonita, né? Tá dando para entender? Vamos seguir. A paisagem revela a realidade de um espaço num dado momento, mostrando o modo de vida das pessoas. Ela mostra diferentes momentos históricos. Então, gente, aqui a gente tem duas imagens da mesma cidade, que é da cidade do Rio de Janeiro. Essa primeira imagem é mais antiga e essa daqui é mais recente. O que a gente pode observar? Essa imagem mais antiga, a gente observa pessoas andando em carroças pela rua, a gente observa modelos de carros antigos, a gente observa lá as construções, que são construções que a gente hoje em dia considera mais antigas, mas naquela época eram as mais modernas. A gente vê, por exemplo, ó, que tem algumas pessoas, alguns homens, que estão usando chapéus. Então, quando a gente observa uma paisagem, a gente consegue entender aquele momento histórico, como as pessoas viviam naquela época. E a gente observa aqui nessa paisagem agora, que é mais recente, algumas mudanças. Então, a gente percebe que não tem mais carroças na rua, a gente tem ônibus, a gente tem carros, né? Diferente dos carros que existiam naquela época, agora tem carros mais modernos. E a gente observa que aqui ainda tem uma construção mais antiga. Por que ainda tem ela? Por que ela não saiu desse lugar, não foi derrubada? Porque eles consideraram que essa construção ela tem um valor histórico muito importante. Ela é um patrimônio. Ela tem que ser valorizada e ela tem que ser preservada para que as futuras gerações também a vejam, também a admirem, também a conheçam.
Então, às vezes, a gente vê construções mais antigas que estão sendo preservadas porque elas têm um valor histórico muito grande. E aí a gente observa uma coisa interessante, a gente vê construções mais antigas próximas a construções mais modernas. Observem aqui esse prédio, esses outros prédios aqui, a gente observa que são prédios mais modernos e faz esse contraste com construções mais antigas. Agora nós vamos ver mudanças na paisagem na nossa cidade. Essas duas imagens, elas mostram o centro da nossa cidade. Essa primeira imagem aqui é uma imagem mais antiga e essa daqui é uma mais recente. Nessa imagem mais antiga, a gente percebe aqui elementos que a gente já não vê mais agora. Por quê? Porque o ser humano está sempre mudando as paisagens. Então, a partir do momento que ele vê que uma coisa não está boa, ele modifica aquilo. Então, observem aqui. Aqui nós temos uma casa. Aqui nesse lugar foi por um tempo a escola, o prédio da escola São João Batista. Hoje em dia já não é mais, São João Batista mudou para um outro prédio e aqui é um terreno. A gente observa aqui a ponte sobre o rio São João Batista e aqui, ó, a gente observa casas que deram lugar a comércios. Observem aqui, ó, por exemplo, o Hotel da Serra Negra. Aqui não tinha ainda o hotel, aqui não tinha construção de nenhum prédio. Aqui havia uma casa e agora aqui nós temos o Banco do Brasil. Aqui nós vemos pessoas andando, né, num momento religioso, é uma procissão. E aqui a gente vê o dia a dia do trânsito normal, a gente vê carros que não existiam naquela época, motos que não existiam naquela época, placas de trânsito. Então a gente percebe que com o passar do tempo, o ser humano ele vai modificando a paisagem. Aqui tinha uma casa, mas precisa de uma casa aqui? Não, a gente agora precisa de um banco. Derruba a casa, constrói o banco. Aqui também, a gente precisa construir um hotel. Derruba a casa ou pega um terreno que não tenha nenhuma construção, constrói o hotel. Então, a gente percebe no dia a dia essas mudanças. As paisagens expressam por meio de suas construções e de como o ser humano ocupa o espaço as desigualdades sociais de um lugar. Então, nós vamos aqui analisar duas imagens. A primeira, a gente está vendo que é um monte de casa amontoada uma em cima da outra. Isso daqui é uma favela. Geralmente, as favelas a gente encontra em cidades maiores, cidades grandes. Olha o tanto de casa construída uma perto da outra. A gente não sabe onde começa uma casa, onde termina a outra, porque tudo está muito amontoado, né? A gente percebe que foi construído aqui, ó, perto de um morro. Não é o ideal para você construir, porque pode ter um deslizamento de terra. Aí a gente olha aqui essa outra. Isso daqui é uma casa só. Uma casa só com 2 andares, bastante espaço, uma piscina, né, muita verde, um jardim aqui na parte de cima, um jardim aqui na parte de baixo, tudo muito bonito. E o que essas duas imagens mostram para a gente? Mostram desigualdade social. Isso é quando muitas pessoas têm pouco dinheiro e poucas pessoas têm muito, ou seja, não tem uma divisão muito certa da quantidade de dinheiro. Então, as pessoas não podem ter um estilo de vida do mesmo jeito. Muitas pessoas acabam tendo um estilo de vida mais carente, mais necessitado, com uma qualidade de vida mais ruim, enquanto outras pessoas têm uma qualidade de vida muito boa. Isso é desigualdade social. O nosso país ele sofre muito com isso, porque tem muitas pessoas carentes, muitas pessoas necessitadas, enquanto tem poucas pessoas ali com muito dinheiro. E observando as paisagens, a gente consegue perceber isso. A gente consegue perceber que se as pessoas daqui tivessem mais condições, elas teriam uma casa num lugar melhor, né? Teriam a própria casa, um jardim, um quintal. As construções pelo menos teriam assim uma pintura. Vocês observam que aqui nem as paredes das casas são pintadas.
diferente dessa, que aqui tem toda uma pintura bonita. Então, a gente vai percebendo isso a partir do momento que a gente observa as paisagens. Às vezes, você não precisa saber a história de um lugar. Observando ali, você já consegue entender como aquele lugar está organizado, como as pessoas daquele lugar vivem. A observação das paisagens nos permite isso. E para nós encerrarmos aqui a nossa aula, vocês vão no livro de geografia de vocês vão ler as páginas da 20 a 22 e vocês vão fazer as atividades da página 20 e da página 23. Lembrando que qualquer dúvida é só procurar a tia, que a tia vai tirar todas as dúvidas de vocês. Um abraço!